dobra a esquina. E se você chegasse aqui e tivesse uma filona para você entrar na igreja? 2 horas. Um amigo nosso foi para a Argentina e ele ficou 2 horas na fila. Ele falou, eu participei de 2 cultos, um na fila e outro dentro da igreja. Porque é muita gente. 70 mil pessoas para cultuar todo domingo. Termina assim, amém. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, vão logo embora que o outro povo quer entrar. Deixa não, conversa lá fora, irmão, saiam que tem outro povo para entrar. E ele disse que lá na fila o povo ficava participando do louvor e tal. Aí entrava, cultuava, aí outra fila já ia se formando para fora, aleluia. Mas tem gente que não fica, não. Eu cheguei na igreja, não sei o que aconteceu com o porteiro, ele não abriu na hora certa, eu vou embora. Onde já se viu? Que porteiro é esse? Que igreja é esse? Que pastor, já joga o pastor no meio. Eu já atendi pessoas dizendo, pastor, eu me desentendi com o irmão lá do ministério tal, do departamento tal, e não vou ficar na igreja. Eu falo, o que eu tenho com isso? Não, o negócio não é com a pastora, com o apóstolo, é com o irmãozinho. O que nós temos com isso? O que a igreja tem com isso? O que a visão tem com isso? A Bíblia diz, tem uma coisa contra o seu irmão, fuja da igreja, é isso? O que diz? Vai até ele, tu e ele secretamente, encara, olho no olho. Tem que ser homem, tem que ser mulher. Ô irmão, vem cá, vamos conversar aqui. Olha, houve aquilo lá que aconteceu, não foi legal. O que houve? Não entendi a sua atitude. Isso é atitude de gente crente. Amém? Que tem o Espírito de Deus, que não vai fazer para jogar na cara, nem para esculachar, nem para derramar ira, raiva, mas vai para consertar. Vai tu e ele, em secreto. Não precisa espalhar para ninguém. Não precisa falar para Maria o que a Joana te fez. Vai até a Joana. Amém? Estou triste com a Mariazinha, porque falou isso. Vai até a Mariazinha. É o papel que a Bíblia manda fazer, dispõe-te a isso. Deus está de olho nos mínimos detalhes. Amém? Deus está provando você todo dia. Todo dia. Jonas, porém, havia descido. Jonas então desceu, comprou a passagem, entrou no barco para ir para longe. Para longe de quem? Para longe do Senhor. Misericórdia. Olha o verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem pelo peso dela. Então, como nós estávamos falando, talvez você está enfrentando tempestades, porque você se dispôs para ir o contrário do que Deus mandou. E quando vem a tempestade, tudo que é peso morto tem que ser jogado fora. Alô? Esse namorado aqui não condiz com o meu chamado. Chuta que é laço. Essa namorada aqui não é compatível com o meu chamado. Sai fora. Peso morto. Joga fora. Faça de tudo para voltar para o propósito. Isso aqui está me impedindo de estar mais perto de Deus. E eles jogavam tudo para tentar impedir o barco de afundar.
Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam no mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, o que o Jonas fazia? Jonas, porém, havia descido ao porão, desceu mais ainda. Quantos estão entendendo? Fala para o irmão, se você se dispor a fazer o contrário do que Deus mandou, faz assim para ele, ó. Alô? Fala assim, ó o que te espera, ó. Olha o que te espera. E Jonas desceu no porão e se deitou e dormia profundamente. Olha que falta de temor, falta de senso espiritual. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono desse jeito? Chacoalha o irmão aí e fala, para de ficar agarrado no sono. Desperta, faça um ato profético aí, está ungido. Pega no ombro dele, com as duas mãos. Chacoalha, fala, desperta do sono da indolência em nome de Jesus. Ah, mas vocês estão muito devagar. Fica em pé aí. Em nome de Jesus. Você está debaixo de unção profética agora. É para chacoalhar mesmo. Pega um no ombro do outro. E diz para ele: em nome de Jesus, desperta agora do sono da indolência. Amém. Chacoalhou bem? Amém. O quê? Que se passa contigo, irmãos? Às vezes você pensa, chega na pessoa e fala, meu Deus do céu, o que está passando com você, irmão? Inerte. Uns estão dormindo, outros parece até que já morreram. Sem reação nenhuma. O que passa contigo? Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Eles já tinham invocado o Deus de todo mundo e não tinha adiantado nada. Não adianta. Aquele que enviou é o único, aquele que chamou é o único que pode resolver o problema. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Presta atenção, se você estiver fora do propósito de Deus, onde você for, você vai amaldiçoar todo mundo. E você dê graças a Deus que o povo do mundo ainda não sabe disso. Que coisa, depois que esse aí entrou nessa empresa aqui, ó. Ah, não. Vamos jogar fora. Tem muito crente responsável por catástrofes. Porque está fora do propósito de Deus. Ninguém foge do propósito. Os olhos do Senhor estão em toda parte. O salmista diz, ainda que eu fizesse a minha casa no Seol, no Hades, está dizendo no inferno, fingindo-se de morto, entrasse numa sepultura, ainda lá o Senhor me acharia. Ainda que eu pusesse a minha cama na lua, lá o Senhor me alcançaria. Eu não escaparia do juízo de Deus. Não adiantou se esconder. Não adiantou, Deus mandou uma tempestade e todo mundo, por causa do Jonas, estavam afundando. Fala por irmão, Deus nos livre da nossa família sofrer por nossa causa. Se você está no propósito de Deus, onde você chega é bênção. Se você está fora do propósito de Deus,
Lá vem o azarão. E é crente ainda. Olha só. Fugindo, agarrado ao sono, inerte, desinteressado de fazer o que Deus mandou ele fazer. Verso 7, dizem uns aos outros: vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem, por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu. Quem será? O Jonas, fujão. Ele estava debaixo de maldição, amaldiçoando todo mundo, porque estava fora do propósito do Senhor. Quando você sai do propósito do Senhor, não adianta, queridos. Planta muito, colhe pouco. E o pouco que colhe, quando guarda, é como se estivesse num saco furado. Maldição. Maldição de sair do propósito. Ele estava debaixo da maldição. Veja que quando alguém está cumprindo o propósito de Deus, não importa a luta que seja, que ele esteja enfrentando. Uma coisa é luta, outra coisa é maldição. Juízo. Por exemplo, José, para você não ficar aí com ideias erradas. Ah, eu estou tendo dificuldade, então não é da vontade de Deus. Não estou falando nada disso. Você está lutando contra o diabo ele é diabo, ele vai fazer a parte dele. Faça a sua. Amém? A parte do diabo é tentar. É ou não é? Ele está em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não vem se não for para matar, roubar e destruir. É o papel dele. Ele é um mentiroso, ele vai mentir, ele é sedutor, ele vai querer te seduzir, ele é enganador, vai querer te enganar. Qual que é o seu papel? Resistir-lhe, pois, firmes. Assim como Jesus venceu, vença também. Jesus venceu pela palavra. Lutas vão existir quando você está fazendo a obra de Deus. O exemplo do José. O exemplo do José. José enfrentou, não, muita luta. Injustiça, perseguição. Ele enfrentou isso porque ele estava fora do propósito de Deus? Não. Era oposição. Mas nenhuma oposição do diabo vai te vencer se você estiver disposto a cumprir o propósito. Se você estiver investindo, não numa passagem para ir o contrário do que Deus falou, mas investindo numa passagem que te leva para a direção que Deus falou, nada vai te tirar. Quantos estão entendendo? Vai se levantar, mas não vai prevalecer. A Bíblia não diz que o justo não terá tribulação. Pelo contrário, ela diz muitas são. Faz assim, ó, muitas. Muitas são as provações do justo. Acabou o versículo? Não. Mas o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de todas. Então o Jonas estava lá agarrado no sono e as pessoas perceberam. Alguém é culpado disso aqui. Descobriram que era o Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és? Fala por irmão, se você fugir, tentar se esconder, não adianta. Um dia você vai ter que declarar. Quem é você? Por que essa maldição está aqui por tua causa? É que eu era um pastor. É que eu era um levita e larguei tudo. É porque eu era uma adoradora. Adorava com dança, mas aí me entristeci e larguei. Irmão, você vai ter que declarar. Ele teve que dizer: eu sou um profeta desviado. Eu sou um servo de Deus que fugiu de fazer o que Deus mandou. Fiquei debaixo de maldição e amaldiçoei a todos vocês. Vai ter que reconhecer. Vai ter que reconhecer.